Momento de ouvir a palavra de Deus. Momento de edificação. Antes, vai lá no canal Pastor Dejar de Crescimento, se inscreve, ativa as notificações, que todas as manhãs você vai estar recebendo uma palavra de edificação. A palavra que eu tenho para você se encontra em 1 Samuel, capítulo 16, verso 1, que assim nos diz: O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé, pois escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Temos aqui Deus. Deus tinha rejeitado Saul como rei de Israel, e Deus mandou o profeta Samuel ungir um novo rei. Ele mandou encher um novo chifre. Ele mandou encher um chifre com óleo e o enviou à casa de Jessé. Jessé tinha 8 filhos. Dos 8, Deus tinha escolhido Davi, o menor. O menor. A palavra menor significa pequeno, tamanho reduzido. Em comparação com os outros irmãos, Davi era o menor daquela casa. Muitos não podiam acreditar em Davi, pois era um pastor de ovelhas, tinha mau cheiro, não tinha boa aparência. Mas ele tinha propósito. Deus tinha um propósito na vida dele. E antes de Deus falar para o profeta Samuel que tinha escolhido Davi para ser rei, o profeta estava se levando pela boa aparência dos seus irmãos. Eram formosos. E o profeta estava olhando o exterior, o natural, o homem. Estava olhando o simples, coisa supérflua. Já Deus não. Deus tinha visto o coração de Davi. É muito fácil o homem dar crédito à boa aparência. As pessoas dão mais valor a quem está mais apresentável. As pessoas dão mais valor a quem está bem arrumado, a quem tem uma boa aparência. E muitas das vezes acaba julgando, acaba criticando aquele que não tem a boa aparência. Acaba não dando crédito, não dando ibope. E acabam deixando de lado. E o que podemos aprender com esse texto? Que na vida vai ter pessoas que não vão acreditar em você, vão julgar primeiro, vão criticar, vão falar mal, vão defamar, vão fazer de tudo para que você não cresça, para que você não prospere, para que você não chegue a lugar nenhum. Mas deixa eu falar uma coisa de Deus nessa manhã para você. Ei, você que está me ouvindo, você que está ligado no programa, podem te julgar, podem julgar a tua aparência, mas não podem julgar o teu propósito. Podem julgar a sua aparência, mas não podem julgar o que Deus tem com você. Davi era o menor e Deus fez ele crescer. José era um escravo e Deus fez crescer. Jó perdeu tudo e Deus fez ele crescer. Deus é um Deus que dá crescimento. Nessa manhã Deus tem crescimento para você. Pode ter se levantado pessoas contra você, pode ter se levantado adversidades, situações que podem estar te afligindo. Mas nessa manhã, Deus tem crescimento para você. Deus nessa manhã quer que você cresça. A vontade de Deus é crescer. O plano de Deus é prosperidade, é crescimento. E nessa manhã, eu quero deixar para vocês aqui coisas que todo mundo vai passar ou já passou quando está crescendo. A primeira coisa que podemos aprender: sempre começa de pequeno. Davi foi pastor antes de ser rei. José foi escravo antes de ser governador. O crescimento sempre vem de baixo. Vocês já aprendem na escola na ordem crescente e decrescente. Crescente é do menor para o maior. Todo grande empresário, todo grande projeto, toda pessoa realizada, bem sucedida na vida, sempre começou do pequeno, sempre começou do baixo. O crescimento é aos poucos. Se nessa manhã você quer crescer, você tem que entender. Sempre começa de baixo, mas não é por isso que vocês têm que se desanimar. Mesmo começando de baixo, os resultados podem ser grandes. Dependendo das suas ações, o seu crescimento pode ser extraordinário. Outra coisa que podemos aprender com esse texto é que vai ter pessoas para te derrubar. Sempre tem alguém para te derrubar. Davi, ninguém colocava credibilidade em Davi. Acreditavam que Davi não ia para lugar algum. Acreditavam que Davi não ia chegar nunca a ser rei. Por quê?
porque sempre vai ter alguém para tentar derrubar. Existem mais pessoas para atrapalhar do que para ajudar. Quer um exemplo? Vou te dar um. Bartimeu. Ninguém levantou ele e levou até Jesus, mas a Bíblia relata que muitos o repreenderam. Muitos não queriam que ele chegasse até Jesus. Não é diferente nos dias atuais. Quantas pessoas não venham atrapalhar? Quantas pessoas não vêm colocar dificuldade no seu crescimento? Quantas pessoas não se aproximam de você e falam: isso não vai dar certo, isso não vai chegar a lugar nenhum. Por quê? Não crescem e nem deixam você crescer. Existem muitas pessoas assim. Por isso que devemos ser seletivos na hora de saber com quem andamos. Por isso que devemos ser seletivos com quem estamos perto. Porque essas pessoas podem te derrubar ou vão te atrapalhar. Seja seletivo. Não deixe qualquer pessoa colocar coisas em sua mente. Não deixe qualquer pessoa colocar coisas em seu coração. Seja seletivos. Porque querendo ou não, existem em si pessoas para tentarem te derrubar. Tentaram derrubar Davi. Tentaram derrubar José. Tentaram derrubar o cego Bartimeu. Tentaram derrubar muitas pessoas da Bíblia. Mas nessa manhã não vai ter pessoas que vão te derrubar, porque você vai vencê-las. E nessa manhã, seja seletivo. Entenda que existem pessoas sim que vão tentar te derrubar. E a terceira coisa que podemos aprender: sempre tem momentos difíceis. Momentos difíceis são normais no crescimento. Sempre vai ter dor. Sempre vai ter um dia de desânimo. Sempre vai ter um dia onde vão te criticar mais, onde você vai achar que está mais difícil. Mas realmente isso é normal. Porém, isso não dura para sempre. Lá em João capítulo 16, verso 33, Jesus fala que no mundo teremos aflição. Se Jesus passou por aflição, imagina a gente. É normal. Mas os momentos difíceis não duram para sempre. Sempre tem um momento. Se você está plantando agora, está passando por um momento difícil, entenda, há um tempo para colher, há um tempo para esse sofrimento. É bem normal, bem natural sentir dor durante o crescimento. Está no seu próprio corpo. Uma criança quando nasce, ela nasce com 305 ossos. Quando chega no seu estado adulto, está só com 206. Ela passa por momentos difíceis, é doloroso o crescimento, mas o crescimento chega. Entenda que o crescimento virá aos poucos. Você vai ter que começar do pequeno. Vai ter pessoas que vão tentar te derrubar. Vai ter momentos difíceis. Mas olha Davi. Davi era um pastor de ovelhas. Muitos podiam olhar para ele e falar que ele era pequeno. Muitos podiam olhar para ele e falar que ele não ia chegar a lugar nenhum. Mas Deus deu crescimento para ele. Deus tirou ele do campo e levou a lugares altos. Deus levou ele para um trono. Quem diria que um simples garoto, um jovem, um rapaz de má aparência, iria chegar a ser rei? Por isso que Deus fala que usa as coisas loucas desse mundo. Deus nessa manhã vai fazer coisas extraordinárias. Deus dá crescimento. Tem um texto que fala que eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Deus tem crescimento para você nessa manhã. Guarda essa palavra em nome de Jesus, porque Deus quer te fazer crescer. Podem não enxergar o seu valor, mas Deus quer que você cresça.